Vamos fazer mais um vídeo? Vamos falar sobre induzido. O induzido, a rotação dele depende da bobina. Então você vai depender aqui, ó, se o escalvão vai ficar aqui, ó, em cima do parafuso, se ele vai ficar 30 graus, 60, né, 90, tudo. E eu 30 graus à esquerda ou 30 graus à direita. Então isso aí você tem que ver direitinho. Se o escalvão é aqui, 0 grau, 30 graus à esquerda, 30 graus à direita, 60 graus, né? Então é isso que você tem que olhar. E o tipo do induzido, você tem que ver, ó. Olha aqui as duas bobinas principal, né? Essas duas que termina, se ela ficar igual aqui, ó, tá vendo as duas também? Ela ficar aqui no meio, né? E ela ficar aqui, ó. Você vai entender agora. Olha aqui. Aqui não é a bobina. Aqui não é a bobina. Aqui não é a bobina de cima. Olha aqui a bobina outra. Então, essa tá igual com essa. Essa tá igual com essa. Então, quando elas estão igual, aí você vai ver aonde vai começar o começo dela. Se ela vai começar nesse lado de cá, se é para frente, tudo para poder ver se ela vai rodar para um lado ou para o outro lado, né? Sentido de rebobinamento, porque é isso aí que você tem que prestar atenção direitinho. Olha, um exemplo, ali, pronto, aqui, um exemplo aqui. Olha aqui, você vai entender aqui agora. Aqui, né? Começa uma bobina aqui e a outra bobina aqui. Pronto, nessa bobina aqui, por exemplo, ela é cheia ou meia. Então, se ela é meia, se eu começar no meio das duas bobinas, no meio mesmo das duas bobinas, que é esse ferro aqui, ó, e eu colocar aqui, ó, no meio, tanto faz eu rebobinar para cá ou para o lado de lá, ela vai ficar reversão. Ela vai ficar sempre, ou aí, isso aí eu faço uma inversão na chavezinha para botar lá para eu virar a posição dela. Qual é o sentido que eu quero? Se eu quero que roda à direita ou à esquerda. Então, nisso tem máquina que elas têm um pinozinho para você mudar para o porta-escova girar, né? Para ele girar para um lado ou para o outro. Ou se não, você tem como mudar a ligação na chave tudinho, que é os fios que vem para aqui, ó. Entendeu? Para os calvão, digamos assim, que esse lado aqui seja o da energia. E aqui é dos calvão. Quando os calvão você muda na posição dele, aí ele vai depender, porque os calvão é quem faz isso. Aí ele quem muda para um lado ou para outro. Se ele começa desse lado, ele começa desse lado. Se ele começa de um lado, ele é um sentido. Começa desse lado, ele é outro sentido. E quando é na chave, que é a ligação, então ele muda aqui de sentido. Por exemplo, aqui. Então, esse aqui vai para os pinos vai para os calvão, aqui. Aí quando eu mudar a chave, ele muda para cá e ele muda para cá outra. Então, um vai para um lado e outro para outro. Para poder dar o sentido de rotação. Ou para um lado ou para o outro. Então, é isso que nós devemos entender. Olha. Eu não sei o de cada um, mas do tempo que eu comecei a aprender a rebobinar induzido, motores, essas coisas tudo, a melhor coisa é a prática. Muitos dizem, não, teoria tudo bem, mas a teoria é como se diz, a teoria mais é para você, como é que cria o campo magnético aqui, como você vai fazer um cálculo para isso aqui, tudo. Mas você olha que muitos, hoje em dia, é como se diz, na minha região aqui, não sei quem tem curso, não sei. Todos é na prática.
Então é isso. Então cada vez que você pratica, melhor ainda. Cada vez que você pratica, melhor ainda. Então tem que se dedicar. Porque eu conheci também, na época, um professor. E o professor, não estou dizendo assim, todos, porque ele tinha a teoria, né? A teoria tudo. Mas um colega meu, quando foi fazer o curso no Senai, também, aí o que acontecia? Aí às vezes chegava um motor, né? Que era para a gente rebobinar as coisas, tudo. E o que acontecia? O que ele fazia? O professor no quadro ensinava, olha, assim, 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 dizer tudo. Aí ele ficava só. Agora só que ele gostava de essas pessoas muito, né, entrão, né? Aí o que ele fazia? Quando o professor saía, ele chegava lá, tirava, arrancava, começava a arrancar tudo do motor, deixava sem nada. Quando o professor chegava, ficava agoniado, doidinho. Rapaz, quem mandou você tirar tudo? Não, eu quero que o senhor tá do zero aí, é para o senhor começar do zero, no fio aí, tirar, tá só o ferro, agora se vira aí, é para o senhor mostrar do zero. Ele tá mostrando aqui no quadro todinho para mim, não, eu quero na prática, na prática, pegar na prática. E eles se agoniava tudo e depois pegava o motor para levar para outra pessoa, para botar os fios para rebobinar, para poder trazer, para poder ele começar a ensinar de novo. Então aí foi onde muitos alunos ficou com raiva, porque disse que ele não tinha prática. Tinha teoria, que ele muitos anos, tudo teoria, o cara era 10 mesmo na teoria. Agora quando chegou, foi na prática, o cara, aí ele não gostou. Entendeu? Então é isso. Então, para mim, cada vez eu pratico mais ainda. Eu não quero saber. Eu cada vez, quando dá um problema, eu quero saber por que foi aquilo. E eu fico logo agoniado para eu chegar assim, é como tipo uma segurança para mim. Porque se eu chegar, eu tenho um rapaz que trabalha comigo, eu mando fazer uma coisa, fez. Então, testou, eu vou olhar. Testou, tá bom, tá ok. E poucos dias voltar, deu problema, oxi. Aí mando fazer de novo. Se na segunda vez deu problema, peraí, tem alguma coisa aí errada. Tem alguma coisa errada. Então, se ele veio de fábrica, ou alguém já mexeu, já modificou, né? Então vamos olhar. Então eu vou olhar o que foi que aconteceu. Porque não pode. Você tem que entregar uma coisa e dar garantia, é como se diz, é uma coisa tipo uma segurança. Você entregou e acabou-se. Você nem se preocupar com aquilo que não vai voltar mais. Mas uma coisa que você fazer e está dando problema direto todo, aí suja também o seu nome. Aí então, a gente, todos eles, tudo que for, de todo tipo de máquina que eu fazer, der problema uma vez, quando eu chego na segunda eu já fico agoniado para olhar o que é para entregar, para não dar mais problema. E o que eu quero mostrar assim é os tipos de passe, entendeu? Não sei que isso aqui é muito antigo, na época que era daqueles de antigamente. Olha, que a rotação dele é na alavanca aqui, ó. A rotação. E aqui ele diminui. E ele é desse tipo, que ele é tipo deslizante. Ele vai, entendeu? E volta. Entendeu? Que ele é no suporte da escova mesmo, que ele vai e volta. Então, o porta-escova é quem faz isso. Ó. Ele vai para um sentido e para o outro. Quando ele vai para o outro sentido ao contrário, então ele já está desligando, porque ali ele já vai rodar em sentido contrário. Então, para esse lado é o lado que ele vai rodar, né? Que ele vai aumentar a velocidade. E aqui ele vai diminuindo, né? Para esse lado ele aumenta a velocidade. E aqui ele já diminui a velocidade e aqui ele já desliga, porque ficou em sentido contrário. Então, se eu quero rebobinar o meu induzido, eu coloquei aqui, se eu quero que ele rebobinar para esse sentido, à esquerda, então quando eu colocar ele, eu posso colocar ele para aqui? Posso.
Se eu colocar ele para quê? Para o lado esquerdo e rebobinando esquerdo, a bobina eu tenho que rebobinar ela. Eu rebobino aquele direito e ele aqui, a bobina tem que ser esquerda, ao contrário uma da outra. Eu posso botar nesse sentido, no lado direito? Posso. Mas só que quando eu boto para esse lado, ele vai aqui, ó, rodar à esquerda. Como ele roda à esquerda, a bobina minha tem que ser à direita. Uma ao contrário da outra. Para ele rodar para o sentido que eu quero. Mas aí, se eu rebobinar aqui, eu rodar à direita, eu posso rebobinar ela à esquerda? Posso. Então eu posso daqui para cá e rebobinando ela à esquerda. Eu posso rebobinar ela à esquerda? Posso. À esquerda. Só que a bobina eu vou enrolar ela à direita. Eu posso tirar desse daqui e eu, em vez de eu botar aqui, eu posso botar no lado de cá. Em vez de eu rebobinar ela à esquerda, eu posso rebobinar ela à direita? Posso. Mas ali, quando fazer a bobina, eu posso. A bobina tem que ser à esquerda. Então, tudo tem que ser ao contrário um do outro. Entendeu? Né? Então, eu vou fazer depois outros vídeos, né, de todo tipo de rebobinamento de induzido, né? Principalmente, e a fábrica hoje em dia, muitos fabricantes, ele... Porque, olha isso aqui. Tá vendo? Não tem nada aqui de massa. De fábrica, tá vendo? Nada. E aquilo, a fábrica, eles botam aquele isolante de topo, né? Isolante de topo. Tem deles que ele modifica o suporte das escovas, com 30 graus, 15 graus, 10 graus, ele modifica ali, para quando você for pegar um que rebobinar, como ele vem aquela massa no isolante de topo, para você bater ali, para tirar, para olhar onde é o começo, ele pouca os fios, pronto, acabou. É para quê? Para você comprar outro. Não é para você rebobinar, é para comprar outro. É isso que a fábrica faz. Então isso aí é bom aprender cada tipo de passo, porque você faz todo tipo. Todo tipo. Entendeu? E eu agradeço a todos, né? E até o próximo vídeo. Viu? E muito obrigado. Aqueles que puder compartilhar o vídeo, puder dar o joinha, se inscreva lá no canal, né? Que sempre vai ter os vídeos também agora de induzido. Vai ter também de motor trifásico, né? Viu? Eu agradeço a todos. Fica com Deus.